desse mundo anticonocida, é que o Classes propõe, então, a sua antropologia política, né? Dizendo que a antropologia ela não pode ser só um instrumento para descrever as outras sociedades, né? Ela é necessariamente um pensamento engajado, né? Que é uma denúncia dessa violência física e simbólica, e nesse sentido ela pode ser pensada também como uma crítica do Ocidente, né? Uma crítica a esse modelo do Estado. E nesse sentido, ela deve descrever, né, uma outra política, que é essa política das sociedades contra o Estado, como ele vai chamar. O que é uma sociedade contra o Estado? Não é uma sociedade, como ele vai dizer, não é uma sociedade sem Estado, como a gente poderia pensar. Mas ela é uma sociedade contra o Estado no sentido de que ela reconhece a possibilidade do poder, mas ela recusa, né? Ela recusa toda forma de poder separado, toda forma de poder coercitivo, toda divisão, né, como a gente chama, né, esse termo divisão entre aqueles que mandam e aqueles que obedecem, aqueles que detêm as riquezas, né, que se apropriam das riquezas e aqueles que são expropriados, né? Então essas sociedades contra o Estado não são sociedades sem Estado, né, mas elas são sociedades que recusam esse poder separado, né, que está ali, que aparece ali como uma possibilidade, mas é uma possibilidade que deve ser recusada, né? E nesse sentido, é uma sociedade a favor da diversidade, da fragmentação social, né? E como ele vai mostrar, da chefia sem poder, né? Que é um eixo fundamental do pensamento dele. Então, agora eu queria tocar só em 3 pontos, né? Que são três textos do Clássico que eles envolvem um pouco essa ideia de sociedades contra o Estado. O primeiro chama Copérnico e os Selvagens, que é um texto de 69. É onde ele vai propor uma revolução copernicana, né? Fazendo uma referência, né, à grande revolução copernicana, né, no século XVII, que ele que mostrou que a Terra não é o Sol que gira em torno da Terra, não, mas o contrário. E ele quer mostrar, o que ele quer fazer com essa revolução copernicana? É tirar o Estado do centro do debate da filosofia política e da antropologia, né? O que ele vai falar? O Estado não é a finalidade de todo o desenvolvimento social, né? Que é um ponto muito forte nas filosofias políticas ocidentais, não em todas, mas em algumas, né? E o que ele vai dizer, o Estado não é uma finalidade de todo o desenvolvimento social, né? Quer dizer, uma sociedade desenvolvida, evoluída, entre aspas, uma sociedade com o Estado. O Estado não é essa finalidade, mas ele é um acidente, e ele é um acidente ruim, ele é um erro, ele é um desvio de percurso, né? Os índios, né, eles são muitas vezes vistos como primitivos ou como atrasados, né, no nosso senso comum, e muito em certas teorias sociais. Uma das razões para dizer que eles são atrasados é dizer que eles não têm Estado, né, que eles são anárquicos, ou que eles vivem em bandos, né? E o Classes diz que é o seguinte: em primeiro lugar, é errado dizer que eles são sociedades sem Estado, né? E ele vai mostrar que existe um lugar do poder nas sociedades indígenas, porque essas sociedades elas têm chefes, por exemplo, né? Agora, se esses chefes não se tornam líderes políticos do tipo os que a gente conhece, se esses chefes não detêm o poder coercitivo, isso não se dá porque eles não conseguem aceder a uma forma do tipo Estado, mas simplesmente porque eles não querem que alguém concentre esse poder político, né? Eles não precisam dessa concentração de poder político para produzir a própria sociedade deles. Então, quer dizer, aí ele desloca toda a análise dele para a figura do chefe indígena, né? Que é uma figura que tem um poder político demarcado, né? Tem um lugar político demarcado, quer dizer, as sociedades indígenas têm os seus chefes, mas o problema é que esses chefes não têm um poder substantivo, eles não detêm o poder
de mando, né? Eles não podem mandar. Né? Eles ocupam uma posição, mas essa posição é vazia. Né? Então, esse é um ponto fundamental, daí que ele vai chamar, ele vai elaborar um texto de 1962 chamado Troca e Poder, a ideia de uma filosofia da chefia indígena. Né? Que é justamente a ideia de que essas sociedades, elas têm sim chefes, elas têm um lugar bem marcado para o político, mas esse lugar não, ele está esvaziado de poder substantivo, de poder de coerção. Né? E o que ele fala desses chefes? Esses chefes, eles têm privilégios. Né? Quando você chega numa aldeia, você logo vai reconhecer quem é um chefe. Né? Por exemplo, ele pode se casar com muitas... Ele faz uma generalização. Né? Ele pode ter muitas mulheres. Ele é polígamo. Né? E, por outro lado, ele tem deveres muito precisos. Ele tem que ser generoso, ele tem que dar coisas para as pessoas. Ele não pode reter, ele não pode ser nunca mesquinho. A mesquinharia e a retenção é um dos piores vícios para muitos povos indígenas. Ele deve ter o dom da oratória. Ninguém é chefe por acaso, né? O chefe é aquele que sabe falar e fala bem, né? Mas como ele vai dizer, essa palavra nunca é uma palavra de mando. Ele deve ser um cara que consegue promover a paz, ele consegue resolver conflitos, né? Mas jamais com o uso da força. Ele não é um Estado impune, né? Ele resolve por outros meios. E o que Glasses vai dizer? Na verdade, por ele ter acesso a mais mulheres, por ele ter esse privilégio da poligamia, ele assume com relação ao grupo de qual ele faz parte uma dívida impagável. Né? Que é, quer dizer, por o fato dele ter muitas mulheres e de ser reconhecido como chefe, ele tem que dar uma contrapartida, que é maior do que ele ganhou. Na verdade, ele está numa relação de dívida. Por isso ele tem que ser generoso, ele tem que falar bem, ele tem que mediar os conflitos. Né? Então o que ele vai falar, o que a sociedade indígena faz é o contrário do que a gente estaria acostumado no nosso modelo de relações de poder. Se para a gente o Estado controla o grupo, a população, para eles é o chefe que é controlado pelo grupo. Se ele fizer um deslize, se ele se mostrar mesquinho, se ele deixar de falar bem, se ele deixar de distribuir coisas e comida e tal, se ele não mediar, se ele não der conta dos conflitos, ele vai ser imediatamente destituído. Né? Então ele é controlado pelo grupo. Ou de uma certa maneira, a gente pode dizer que ele é, pegando uma imagem do Michel Foucault, né, que pensa o poder na sociedade moderna, né, aquela imagem do panóptico, né, o poder que vê tudo, né, que controla tudo mais que é invisível. Né. Aqui a gente teria o contrário, um antipanótico, de uma certa maneira. Você tem o chefe. O chefe é justamente aquele que está sempre vigiado, que tem que sempre se fazer visível, sempre dar coisas, falar. Né? Ele vai ser sempre controlado. E a partir desse momento que tudo que ele faz é super visível, ele se torna o prisioneiro do grupo. Né? Ele que é o objeto do controle e não o controlador. Né? E é o que o Glasses vai mostrar. Né? Essa é uma filosofia, essa filosofia da chefia indígena é uma filosofia política indígena. Né? Ele está colocando os índios como detentores de uma teoria política mesmo. Né? E a gente pode pensar essa filosofia política como uma filosofia da recusa. Né? Recusa de que alguém concentre o poder, né? De que um grupo ou uma pessoa concentre o poder. E ele vai dizer que tanto mais forte uma sociedade, mais ela consegue negar e neutralizar o poder. Isso não quer dizer que esse lugar de poder não existe, né? Porque o chefe tem ali uma função específica que é de constituir esse grupo, mas ele vai ser controlado pelo grupo. Não sei se está claro. Mas, quanto tempo tem? Você que dá uma. Porque eu queria ler um trecho aqui, na verdade é um pouco grande. Mas acho que é melhor, porque aí eu vou falar do autor.
ele tem um outro livro, né? Um livro chamado Crônicas de Guayaquil, que é a etnografia que ele fez, né? A etnografia que é, quer dizer, ele escreveu um livro sobre a experiência que ele teve com esses índios, né? E ele teve a oportunidade ali, né, de conhecer um chefe indígena, né, que era chamado Jivucujo, né? E aí tem um trecho que é muito interessante que a gente vê um exemplo real do que seria esse chefe. Então eu vou ler esse pedaço para você. Né? Enquanto líder dos axé, Jivucujo devia falar. Era isso que esperavam dele, e era essa a espera que ele respondia, indo de tapã em tapã, né, de casa em casa, informar as pessoas. Pela primeira vez eu podia observar diretamente, pois ela funcionava transparente sob meus olhos, a instituição política dos índios. Um chefe não é para eles um homem que domina os outros, um homem que dá ordem e a quem se obedece. Nenhum índio aceitaria isso. E a maior parte das tribos sul-americanas preferiria escolher a morte e a desaparição a suportar a opressão dos brancos. Os Guayaquil, voltados à mesma filosofia política selvagem, separavam radicalmente o poder e a violência. Para provar que era digno de chefe, Jivucujo devia demonstrar que, diferentemente do paraguaio, que era um chefe branco que estava por ali, ele não exercia sua autoridade por meio da coerção, né, da violência, mas que, ao contrário, a desdobrava no que é mais oposto à violência, no elemento do discurso, na palavra. Né? O Classes faz uma oposição aqui, né, entre a ideia que para a gente, né, o poder está sempre relacionado à violência, né? Quem detém o poder é aquele que detém o meio de exercer a violência, e que no indígena eles fazem uma separação entre aquele que ocupa um lugar de poder e a violência, né? Que é o caso desse chefe indígena, né? Que na verdade é um chefe que ocupa uma posição de poder, mas que é destituído de poder, né? Ele não pode agir violentamente, ele não pode mandar, ele não pode obrigar que ninguém faça nada para ele, que ninguém trabalhe para ele, né? Daí é uma coisa muito importante que ele mostra também, que ele fala assim, que a desigualdade econômica, na verdade, ela é uma decorrência da desigualdade política, né? Na verdade, é porque as pessoas se submetem à ordem de alguém que elas passam a trabalhar para alguém, né? Que, no caso dos povos indígenas, eles simplesmente é inimaginável a ideia de você trabalhar para alguém, né? Você pode dividir o que você produziu, mas jamais trabalhar para alguém ou alguém que te obrigue a trabalhar, a produzir para ele.